Universidade Pública, a informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Alô, mãe? Em 2022... Eu já decidi o que eu vou fazer, mãe. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta Novo Ensino Médio. É real! Agora, ao entrar no ensino médio, a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar. E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida, prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. E a qualidade da educação brasileira vai dar um salto. Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve, nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Trânsito. Quem utiliza o corredor Dom Pedro encontra obras em alguns trechos pela rodovia Dom Pedro, mas não perde tempo, faz um bom caminho pelo anel viário Magalhães Teixeira, pela Zeferino Vaz também não encontra dificuldades. Lubrificantes Móbil a granel, a mesma qualidade dos produtos embalados com mais economia na hora da troca de óleo. Acesse trocainteligente.com.br e conheça. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Júlio Nascimento. 11h32. Alô, Bandeirantes. Grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando pelos aplicativos Band Rádios no YouTube e no Facebook Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje é quarta-feira, 21 de julho de 2021. Estamos iniciando mais uma edição do Nossa Área aqui na Rádio Bandeirantes. E vamos juntos até 12h30, atualizando informações do time do seu coração. E depois tocando para Elia Júnior, direto de Tóquio, com informações das Olimpíadas. Destacando o Guarani Ponte Preta na Bandeirantes. O primeiro destaque é do Bugre, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo bem por aí, Marquinhos? Tudo bem. Um abraço para você, para o amigo da Bandeirantes. Um ponto dentro de casa. Se formos levar em consideração que é um campeonato de pontos corridos, o ponto é sempre bem-vindo, mas em casa mais uma vez. O Guarani acabou empatando, por 0-0 com o Sampaio Correia. E sábado tem jogo contra o Vasco. Júlio César, além de machucado, levou o terceiro cartão no banco de reservas. Júlio. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, grande abraço para você e para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta jogou mais uma oportunidade de sair da zona do rebaixamento na lata do lixo. Ontem perdeu para o Vitória pelo placar de 1-0 e segue na vice-lanterna da competição. Por enquanto, Gilson Kleina fica no comando e o treinador ficou incomodado na coletiva quando foi questionado a respeito do seu futuro no comando técnico da Ponte. Carlos Henrique, o bate pesado, qual é o seu destaque? Um abraço pra você, CH. Outro, Júlio, bom dia a todos. Libertadores de América, que jogo fez o São Paulo, hein? Foi lá no El Cilindro e colocou o Racing pra dançar. Deu São Paulo passa a próxima fase e no jogo do Mineirão
empate no tempo normal, nos pênaltis deu Atlético Mineiro e depois da partida os jogadores do Boca agrediram seguranças, partiram para cima da comissão técnica e jogadores do Atlético e todo mundo foi parar no Chilindró. Que coisa, que vergonha, hein, Boca Juniors? Olhar técnico da Bandeirantes, Ed Gleger Zurzin, qual é o seu destaque? Bom dia, Gleger. Bom dia, Júlio, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Começou os Jogos Olímpicos para as meninas do Brasil, que golearam a seleção chinesa 5-0 e show dela, né, Júlio? Show dela. Marta, 2 gols, arrebentou com o jogo. O Brasil larga bem nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Júlio Nascimento. Nossa área no ar com os trabalhos técnicos de Leandro Renato, Lucas Fernando, Timaço de Gil Kleber. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, e o comando de esportes é de Carlos Batista. Você participa pelo WhatsApp 971021493. Trânsito. Rodovia Heitor Penteado com boas condições, a Moraes Salles não apresenta dificuldades, faz um bom caminho quem utiliza as 2 pistas da Irmã Serafina, também a Anchieta, até a chegada ao Urzimbo Maia. Aniversário Fast Shop, notebook Asus Intel Core i5 8GB por R$ 4.099, em até 10 vezes ou R$ 3.699 no Pix. Baixe o app e receba em casa. Fast Shop. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Quer marcar um golaço na hora de construir, reformar ou decorar? Então é o seguinte, na Telha Norte você encontra tudo para viver melhor a sua casa. E também conta com ofertas mais do que especiais. Revestimento glacial Snow retificado 32 por 59 em cepa por apenas R$ 59,90. E kit gabinete Saveiro, 2 portas com lavatório mais espelho branco ou Vengue da Roca, só R$ 449,90. E tem mais, tem muito mais. Cuba Apoio Basic Q35 branco da Roca, só R$ 379,90. E torneira lavatório mesa bica alta da Basic Selite por apenas R$ 209,90. Fique ligado, as ofertas são válidas até dia 22 de julho nas lojas de Campinas e toda a região. E você ainda pode parcelar as suas compras em até 36 vezes fixas com o cartão Telenorte. Aproveite também para conhecer o Projete-se e criar um ambiente 3D da sua casa de forma totalmente gratuita. Confira a loja mais próxima. Telha Norte, viva a sua casa! Bandeirantes! É hora do Bugre da Band! Vamos com informações do Guarani aqui na Bandeirantes. Marcos Luiz chegando com o dia seguinte no empate contra o Sampaio. O Bugre segue no G4, mas interrompeu aí a sequência de vitórias. Vinha de 4 vitórias consecutivas. Não deu para chegar na quinta, então o recorde ainda segue com Oswaldo Alvarez da Série B de 2009 e do Paulistão de 2012, Marquinhos. É o copo, um abraço, viu, Júlio? É o copo meio cheio e meio vazio, né? Porque o Guarani não engatou a quinta consecutiva, mas por outro lado, aí são 6 jogos sem perder na competição. Tem aquele empate com o Cruzeiro, de lá para cá foram 4 vitórias e o empate de ontem diante do Sampaio Correia. Ainda sobre o jogo, a palavra do técnico Daniel Paulista. Olha, a questão de desgaste do cansaço, acho que todas as equipes vêm enfrentando esse empecilho, esse dificultador, vamos dizer assim, né, do momento da competição, da sequência de jogos, mas a gente não tem como definir se isso foi o determinante para que a gente não conseguisse ter um pouco mais de criatividade ali no setor ofensivo e criar mais oportunidades. Acho que assim, a equipe se portou bem, fez o jogo que
de costume se faz. É lógico que faltou hoje um pouco mais de inspiração, principalmente na última bola, no terço final do campo, onde a gente poderia ter trabalhado um pouco melhor, ter chamado um pouco a responsabilidade um pouco mais individualmente. Mas é um processo do jogo, né? Salientar que nós enfrentamos uma equipe que tem uma postura defensiva muito interessante. Desde o início da competição, o Sampaio se caracteriza por ser essa equipe, uma equipe que faz muito poucos gols, mas também leva muito pouco, né? Sofre muito dentro das partidas, mas sofre muito poucos gols. E hoje, mais uma vez, ficou provado isso, né? Conseguiu segurar a nossa equipe, mesmo assim nós criamos algumas oportunidades, bola na trave, o goleiro em alguns momentos fez grandes defesas. Situação que a gente tem que continuar trabalhando, o objetivo era vencer, não conseguimos, mas levamos um ponto para casa e num campeonato competitivo como em determinados momentos você está somando é sempre importante. Daniel, o quanto é difícil enfrentar uma equipe em casa que joga com as suas linhas baixas apenas por uma bola, e gostaria que você falasse também sobre a saída do Júlio César e o porquê você tirou o Titi de campo. Bom, dificulta muito você enfrentar uma equipe que joga em 30, 40 metros de um campo, né? Fica somente próximo à sua grande área e isso limita o espaço para o desenvolvimento das jogadas. Como eu disse, hoje eu acho que faltou um pouco de inspiração para todos nós jogadores que participamos ativamente da partida, né? Talvez chamar um pouquinho da responsabilidade no último terço do campo, mas faz parte do processo, né? Num jogo como o de hoje, onde o adversário dificultou muito esse jogo, a gente ainda conseguiu criar algumas oportunidades, mas infelizmente nas oportunidades que tivemos a gente acabou não tendo o jeito certo de finalizar, né? Pecamos ali nesse aspecto e pagamos caro por isso, no sentido de não ter conseguido fazer uma bola para poder vencer a partida, já que o adversário ofensivamente pouco nos prejudicou, né? A gente conseguiu, sempre quando o adversário tinha posse de bola, a gente conseguia roubar logo a posse numa marcação sempre alta, né? Numa reação rápida dos nossos atletas. Isso é um ponto positivo que a equipe teve hoje, de não deixar o adversário progredir quando recuperava a bola. A gente sempre rápido já tinha novamente a ação do jogo, e isso foi um ponto extremamente importante para que a gente continuasse sempre atacando, mas lógico que a gente não conseguiu achar a bola perfeita para poder talvez ter saído daqui com a vitória. É mais um jogo importante, sem tomar gol. Eu acho que isso é um outro ponto que a gente vai solidificando com o desenvolvimento do trabalho, com o desenvolvimento da competição. Lembrar que a competição é muito difícil, né? Muito competitivo, o adversário também não é à toa que está brigando na parte de cima da tabela, e a gente tem que tirar isso como lição, continuar trabalhando em cima dos nossos erros, das nossas limitações que existem, para que a gente possa estar sempre evoluindo, procurando fazer sempre jogos melhores e seguindo essa trajetória de bons resultados, que é o que vem acontecendo aqui dentro. Sobre o Titi e o Júlio Sérgio, né? O Júlio César. Bom, o Júlio se machucou logo no início da partida, uma lesão muscular, aparentemente, deve ser reavaliado. Eu acho que isso prejudica demais o trabalho do treinador, porque você queima uma etapa de parada, então só sobram, mesmo podendo fazer 4 substituições, mas somente em 2 oportunidades, então você acaba tendo que pensar em muitas coisas, muitas possibilidades que podem vir a acontecer dentro da partida, então você trabalha muito mais no aspecto de imaginar o que vai acontecer e não só no que está acontecendo, porque você fica preso a 2 paradas somente no restante da partida. Uma pena, né? Mais um jogador lesionado, mas tenho certeza que o quanto antes nosso departamento vai estar atuando bem, como sempre fez, e vai estar recuperando o atleta para que ele já esteja à disposição. E sobre o Titi também, o jogador sentiu câimbras, né? Pediu substituição ali na parte final do jogo. Algo também totalmente normal, já que a primeira oportunidade dele jogando um determinado minutagem dentro de uma partida, primeira vez, então tudo isso tem incidência sobre esse tipo de situação de o atleta estar sentindo câimbras. O Guarani vai utilizar mais garotos da base? Como fazer esta transição da base para o profissional? Fala o técnico Daniel Paulista. Não, acho que seguir fazendo o que a gente sempre fez, né? Os garotos que estão aí dentro do elenco, formados aqui dentro do Guarani, estão treinando muito bem, procurando crescer, melhorar a cada dia. A gente tem trabalhado esses atletas sempre com muito cuidado, com muita atenção, para que eles possam
no momento oportuno e ganhando minutos e cada vez ganhando mais corpo, mais casca para enfrentar um campeonato muito difícil como é a Série B. O Tite hoje está mais preparado do que o início da competição, já entrou em várias oportunidades no decorrer das partidas. Hoje teve a sua primeira oportunidade na Série B, começando o jogo, fez um jogo seguro, como a gente esperava. Então, acho que isso aí é tudo um processo. Acho que tendo potencial, tendo condição, a gente vai estar dando oportunidades, sempre pensando no coletivo. Se a equipe necessitar da característica de determinado atleta, essa oportunidade ela pode surgir a qualquer momento. Falou sobre as finalizações. O que faltou para o Guarani concretizar as jogadas? Eu acho que assim, o Guarani passou a chamar mais atenção dentro da competição pela boa campanha, pelos números, pelo rendimento. É lógico que os adversários com certeza vão estudar mais, principalmente o nosso setor ofensivo, a maneira como a gente joga, a maneira como a gente constrói as jogadas. Então a gente tem que ser mais dinâmico, a gente tem que ter mais inspiração, a gente tem que ter mais criatividade, principalmente no último terço do campo, para que a gente consiga furar equipes que jogam da maneira como o Sampaio joga. O Sampaio não jogou contra o Guarani uma única vez, né? O Sampaio vem jogando dessa forma a competição toda, de uma forma bastante defensiva, jogando somente por uma bola, numa transição. A gente conseguiu controlar esse aspecto de não sofrer com a parte ofensiva do adversário, mas infelizmente hoje a gente não teve nos nossos melhores dias em termos de finalização, de estar definindo ali melhor a jogada, num passe, numa finalização, para poder sair daqui para que a gente pudesse sair daqui com mais uma vitória. Mas, volto a dizer, quando a gente não consegue vencer, está sempre somando, é importante. Quais as lições que o Guarani tira desta partida? Olha, a gente tem que criar alternativas, né, de enfrentar esse tipo de equipe, uma equipe que tem uma maneira consolidada de jogar. É lógico que a gente também precisa de um pouco mais de criatividade, de inspiração para que as coisas aconteçam, mas acho que tudo que aconteceu hoje, é lógico que a gente trabalhou para vencer, tentamos vencer, a equipe lutou, a equipe correu, a equipe foi determinada, jogou com uma postura ofensiva, tentando o gol a todo momento, mas enfrentou do outro lado uma equipe que defensivamente se portou muito bem, dificultou os nossos caminhos. Acho que tudo dentro do processo, né? Eu acho que temos que ter a cabeça no lugar para que a gente possa continuar trabalhando em cima, lógico, dos nossos erros que cometeram hoje e também durante as próprias vitórias que aconteceram em rodadas anteriores. A equipe apresentou erros para que a gente possa corrigi-los, né? Crescer dentro da competição. A gente sabe da competitividade, da dificuldade que é o campeonato. A Série B é muito difícil, né? Há algumas equipes ali hoje que estão crescendo na competição, outras que estão se consolidando, tanto na parte de cima, às vezes na parte de baixo. Então, assim, a dificuldade é muito grande e a gente tem que continuar melhorando o nosso jogo para que a gente continue trazendo bons resultados, como a equipe tem feito, e siga na parte de cima da tabela. No banco de reservas, Júlio César foi advertido pelo árbitro. Já é desfalque certo do Guarani para a partida contra o Vasco. O treinador falou sobre o assunto e também da questão médica do jogador. Olha, a gente pensa jogo a jogo, né? Então, assim, o pensamento era único e exclusivo no Sampaio. A partir de agora a gente vai focar a nossa atenção em cima do Vasco, da maneira como o Vasco atua. Vamos aí assistir principalmente o próximo jogo do Vasco agora, para que é o jogo anterior ao nosso, né, do final de semana, para que a gente tenha uma boa estratégia no jogo de sábado e vamos analisar as características do adversário. Como eu digo, acho que o jogo em determinados jogos ele pede uma característica. Hoje, quando o Júlio se machucou, no nosso entendimento, nós necessitávamos de um jogador de um pouco mais de criatividade, já que o Sampaio marcava de uma maneira individual e a gente poderia tentar desencaixar essa marcação com o Andrigo vindo de fora para dentro, nas costas dos volantes. Tentamos isso, né? Em determinados momentos conseguimos até criar boas alternativas, em outros, né, o adversário conseguiu nos bloquear, situações que fazem parte do jogo. Em outros momentos nós vamos precisar de jogadores que tenham um pouco mais de velocidade na transição, um drible em velocidade. Em outros momentos nós vamos precisar de atletas também que tenham um melhor
toque de bola e defensivamente recomponham, como é o caso do Pablo, ofensivamente, no termo citado anterior, de tentar um jogador no 1 contra 1, nós poderemos ter o Matheus, nós temos até o Alanzinho que entrou hoje. Então, assim, nós temos boas opções, mas vamos com calma, temos tempo para isso, para pensar na melhor estratégia, no melhor substituto, para que a gente tenha uma equipe forte em São Januário e possa fazer um bom jogo novamente, e para que a gente possa nos aproximar de um bom resultado. Bem, Júlio, aí a palavra do técnico Daniel Paulista depois do empate de ontem com o Sampaio Correia. Como ele mesmo disse, né, tem jogo agora no sábado contra o Vasco. Esta partida seria às 19h, passou para as 21 horas. Júlio César foi advertido, levou o 3º cartão e também acabou sendo substituído. Expectativa fica por conta das recuperações dos jogadores que estão em tratamento médico. Hein, Júlio Nascimento? Vamos lá então, falando sobre esse resultado do Guarani, o empate sem gols. Gleger Zurizinho esteve ontem na transmissão da Bandeirantes. O que é que faltou para o Guarani somar a 5ª vitória consecutiva, Gleger? Olha, Júlio, primeiro dizer que não foi um resultado ruim, né? Tá enfrentando um time, briga lá em cima também, um time que tem as suas limitações, mas é um time organizado também, defensivamente, principalmente. Muito bem organizado no aspecto defensivo, uma primeira linha muito sólida, né? Agora, só tem um detalhe, Júlio, que eu não concordo com a coletiva do Daniel aí. Inclusive, nós dizíamos isso ontem na transmissão, que foi a substituição do Júlio César. Ele perdeu o Júlio César contundido, logo no começo, né? E aí ele veio com o Andrigo. E a explicação dele foi que, olha, eu percebi que pedia um jogador diferente, eu percebi que o Sampaio tinha uma característica diferente, então eu colocar um jogador de mais qualidade, né? Mas eu acho que aí ele erra. Quem entende de jogo, quem tem visão de jogo, percebe-se que ele errou, né? Ele poderia ter colocado o Alan Vitor, mantém a mesma característica do time. Porque o Guarani, até então, estava jogando em cima, pressionando, né? Criando oportunidades. E aí, quando ele faz essa troca do Andrigo, ele deixou o Guarani lento, né? O Guarani perdeu na velocidade. E ele falou que em alguns momentos o Andrigo vinha de fora para dentro. Eu vi muito pouco isso. Eu vi isso mais no segundo tempo, né? Mas no primeiro tempo, que era onde ele poderia ter feito o resultado, o Andrigo ficou aberto lá pro lado esquerdo lá e perdeu a chegada com o Bidu, né? Perdeu a evolução das jogadas com o Regis, porque a característica é diferente. Você monta um esquema, né? Você monta uma estratégia, e aí de repente tem uma contusão, e aí você muda tudo isso. Eu acho que aí foi o ponto que o Guarani não conseguiu ter a mesma, digamos, eficiência, como tem tido nas últimas partidas, de já no primeiro tempo fazer o resultado. Acho que foi isso que aconteceu. Claro que isso não influenciou no resultado da partida, longe disso, né? O Andrigo é muito bom jogador, mas aí, se você vai colocar o Andrigo, então você tem que trazer o Andrigo por dentro. Aí sim você muda o jeito de jogar. Não deixar o Andrigo lá por fora, que o Andrigo praticamente não pegou na bola jogando lá de ponta esquerda. E outro detalhe é que ele tem que fazer a recomposição. E aí você bota o Andrigo para ficar correndo atrás de lateral. Que aí o Bruno sabe fazer isso. O Júlio César sabe fazer isso. O Alan Vitor sabe fazer isso, né? O Renanzinho. Então são jogadores que têm essa característica. E o Andrigo não tem. Isso já foi notório. Isso nós já vimos já inúmeras vezes o Andrigo jogando aberto e as coisas não acontecerem, né? Mas não, isso não, olha, veja bem, não foi por isso que o Guarani empatou o jogo. O Guarani empatou o jogo porque enfrentou um time, né, que se defendeu, que buscava aí apenas uma bola, né, no contra-ataque ou outro. Muito pouco participação do Gabriel Mesquita, muito pouco, né? O Sampaio veio para não perder e levou um ponto para o Maranhão. Eu acho que diante de todas as circunstâncias, diante daquela vitória do Guarani lá em cima do Confiança, não foi um mau resultado. É claro que o Guarani agora tem um jogo difícil, né? Que é o Vasco, um jogo complicado, né? Um jogo pesado, mas eu tenho totais convicção, digamos assim, de que o Guarani também pode ir lá em São Januário e vencer o jogo, por que não? Né? Mas ontem não foi um mau resultado. Poderia ter sido melhor, claro, óbvio. Acho que teve alguns detalhezinhos na partida, individualmente falando também, né?
que as coisas não aconteceram. O próprio Davó. O Davó fez um partidaço lá no Sergipe e ontem não participou muito pouco, né? Nós quase nem ouvimos o nome do Davó no jogo. O Bruno Sávio também, um jogador, participou em algumas jogadas. O Regis sempre ali pelo lado direito, mas faltou um pouco também. E uma coisa que nós não podemos deixar de dizer também, Júlio, é a participação do goleirão Mota, né? Que fechou o gol. Ele fez pelo menos 3 defesas que poderiam ter sido o gol do Guarani. Então, méritos também para o time do Sampaio, Júlio. E você, SH, o Guarani permanece no G4 com 23 pontos, não sai do G4 pelo menos nesta rodada, mas perde a chance aí de assumir a vice-liderança e abrir uma distância ainda maior para o Sampaio Corrêa. Como é que você enxergou o jogo do Guarani, CH? O que me deixa com uma pulga atrás da orelha é que contra o Coritiba o Guarani perdeu, contra o Náutico jogando no Brinco o Guarani perdeu, e jogando com um time um pouco mais fraco do que esses dois que eu disse, jogando no Brinco empatou. Eu acho que foi muito lúcida a entrevista coletiva do Daniel. Ele disse mais ou menos aquilo que eu enxerguei da partida. Você discorda uma coisa ou outra, mas a grosso modo ele foi muito claro naquilo que ele colocou nas respostas, nas colocações. Eu acho que é mais ou menos por aí. O Guarani não teve numa noite inspirada. Eu não gostei do resultado, não é desprezível, mas empatar em casa não é bom. Não é desastroso, mas não é bom. Principalmente nesse momento de afirmação no campeonato. Você não pode deixar 2 pontos nessa altura da competição serem desperdiçados. É assim que eu penso, é assim que eu vejo o Campeonato Brasileiro da Série B. O que eu vi de positivo? O time teve força, teve organização os 2 tempos. Um jogo muito regular do Guarani. Muito lúcido do time. Time seguro. Sofreu pouco na partida. E enfrentou uma equipe que todo mundo sabia que ia jogar primeiro para não perder o jogo e para contra-atacar. O Bidu não conseguiu jogar, porque o número 7, que eu esqueci o nome dele aqui, deu muito trabalho no lado do setor. Então o Bidu não participou no ataque. E quando você enfrenta uma equipe da maneira que o Sampaio Corrêa jogou, você precisa de todas as suas armas. E uma das armas não conseguiu jogar, que foi o Bidu, que teve que mais se preocupar com o número 7 do time deles do que qualquer coisa do gênero. Os volantes muito marcados, principalmente o Rodrigo Andrade. O Bruno Silva jogou um pouquinho, participou mais, mas o Rodrigo Andrade não conseguiu jogar, não tinha espaço para ele jogar. E os atacantes não estiveram numa noite assim brilhante. Eles não luziram, fizeram um jogo ok, sem comprometer, mas não jogaram. O Sávio não jogou, o Davó não jogou brilhantemente como o jogo necessitava. Eu também não concordei com a mexida dele. Se você está enfrentando um time que está jogando do meio campo para trás e marcando muito forte, você tem que colocar no jogo, quando precisa, um jogador de característica no 1 contra 1, que é o Alanzinho. Ele não botou no jogo. Ele errou na substituição. Eu também concordo que não perdeu por causa disso ou empatou por causa disso. Mas seria uma possibilidade mais que combinava com a partida. O jogo, ele responde para você algumas coisas. E o jogo pedia um cara, não é, individual, um cara com drible, um cara que partisse para cima para quebrar as linhas de marcação. E o treinador colocou ele no segundo tempo. Tudo bem que entrou mal também, tá? Então o Guarani não fez um bom jogo, primeiro porque não esteve numa noite iluminada. E também a gente tem que falar que o Sampaio Corrêa tem um time muito interessante, organizado, bem treinado. E veio aqui e fez um trabalho competente. Mas essa coisa de não se impor no resultado me preocupa. Porque se o Guarani está sonhando com um grupo de cima da tabela, ele tem que começar a se impor, principalmente dentro de casa. Enfrentando esses times qualificados ou que estão mais organizados de uma outra maneira, ganhando, se impondo, praticando o futebol. Então, nessas horas decisivas, esse time do Daniel Paulista ainda não se impôs. E para subir precisa se impor mais. Precisa parar da teoria e na prática as coisas acontecerem. E não aconteceram. Essa é a verdade. Contra 3 times que estão em cima da tabela, o Guarani não ganhou. Pior, perdeu 2 e empatou 1. Então isso é uma pulguinha atrás da minha orelha. Vamos ver se melhora com a sequência. Eu acho que o time, repito, não jogou mal, não.
Pelo contrário, enfrentou da maneira organizada, tentou, teve chance, criou, não é? Teve volume, mas precisa colocar a bola dentro do gol. Senão não adianta nada a gente ficar aqui conjecturando, projetando, imaginando, tendo esperança. Futebol você tem que ter esperança, mas você precisa tirar o pedido. Você precisa jogar em casa e vencer o jogo se você pretende estar na Série A no ano que vem. Mas o jogo não foi ruim não, mas o resultado eu não gostei não, Júlio. Rapidinho aqui registrando algumas mensagens pelo nosso WhatsApp. Guarani frustrante, faltou ímpeto. Regis e Rodrigo não devem jogar juntos. Bruno Sávio e Regis deram trombadas no lado direito. Antônio Carmona. O Guarani está tendo sorte, o Daniel é fraco, manda aqui o Robson Oliveira. É só chegar um resultado mais ou menos que a galera já... O Gleger, eu não concordo com a sua análise na substituição do Júlio César. Andrigo jogou bem, sendo que o Alan Vitor entrou no segundo tempo e não fez nada. O Lucão também entrou mal pra caramba. É o Marcelo. O cartão amarelo do Júlio César foi previdente. Estava com dois cartões e zerou. Já não jogaria contra o Vasco devido à contusão. É a leitura aqui que o Luiz faz. Para mim, o Guarani desprezou o time do Sampaio. Um abraço, Zé Carlos de Hortolândia. Notaram que o Guarani não ganha de nenhum time na parte de cima da tabela. Continuando assim, não teremos acesso. Abraços, Fernando. Aqui é da Ponte. Deixa eu ver se tem mais bugrinos aqui que querem registrar a mensagem. Gostei do resultado do Guarani. Acredito que seja importante somar um ponto contra o adversário direto. Não gostei do Lucão do Break, o Ronaldo escreve aqui, e outros ouvintes que estão comentando esse resultado do Bugre. Próximo compromisso, sabadão contra o Vasco, de Lisca doido agora, hein? Lisca fazendo a estreia no Vasco em São Januário, o jogo no final de semana. Marquinhos, você volta daqui a pouco com mais do Bugre, combinado? Beleza, daqui a pouco então tem mais Guarani com Marcos Luiz, toda a galera aqui na Bandeirantes, 12 horas, 1 minuto. Tchau. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás venceu o Botafogo 2-0. Goiás agora de Marcelo Cabo, hein? O Remo venceu o Cruzeiro 1-0. Londrina e Confiança empataram 0-0. O Guarani empatou com o Sampaio 0-0. Vitória venceu a Ponte 1-0. Hoje às 4 horas tem Vila Nova e Brusque no Estádio Oba. E às 9h30 da noite o CSA enfrenta o Vasco no mesmo horário, Náutico e Brasil de Pelotas. Amanhã, Coritiba e CRB, Avaí e Operário. Só repassando aqui então, né? A dança das cadeiras na Série B. O Goiás agora é comandado pelo Marcelo Cabo e o Vasco da Gama anunciando Lisca como novo comandante para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem o Botafogo também, né? Botafogo anunciou o Anderson Moreira como novo técnico, também definindo o seu comandante. É a dança das cadeiras na Bezona, que tem o Náutico líder, 26 pontos, Coritiba 24, Guarani 23, Goiás 23 pontos. No rebaixamento, Cruzeirão, 11 pontos para o Cruzeiro, Confiança 10, Ponte Londrina com 9 pontos, também numa situação muito delicada, dividindo a última colocação. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais.
você ouve. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito bem, meu amigo. Temperatura, né? Campinas essa semana, principalmente de manhã, noite também. Muito frio, cara. E aí, o que eu gosto de fazer, o Gleger também é fissurado nisso, principalmente para enfrentar os menos 5 graus dos estúdios da Bandeirantes, é tomar um cafezinho, né, Gleger? Você é apaixonado. Ah, eu gosto. E ainda mais se for café Pacaembu, né? É, aqui na Bandeirantes a gente toma café Pacaembu. Todas as horas. Que é feito com grãos selecionados, com processos altamente tecnológicos e automatizados. E tem uma coisa muito legal no café Pacaembu, que é o cuidado com o meio ambiente, né? Eu tava vendo uma notícia, inclusive, aí sobre meio ambiente, muito preocupante, um cenário para daqui 10 anos cada vez mais preocupante, e a gente não tem feito a nossa parte. A gente tem que colocar um pouquinho a mão na consciência às vezes, né, com o nosso cuidado, com a nossa terra, com o nosso lar. E o Café Pacaembu preza muito por isso, tanto que recebeu o selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com mais aroma e muito mais sabor. A qualidade faz a tradição e o Café Pacaembu está nos principais mercados de Campinas. Tem no Covabra, no Dalben, no Enxuto, no Extra, no Galassi, no Iga, no Macro e no supermercado Taquaral. Quem conhece o Café Pacaembu, agora encontra em Campinas. E você que não conhece, tem a chance de experimentar. Café Pacaembu, aproximando gerações. Bandeirantes, é hora da ponte na Band. Vamos lá, informações da Ponte Preta, situação muito complicada para a Macaca nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Há muito tempo eu não vi a Ponte numa Série B com tamanha insegurança do torcedor e tamanha preocupação com a queda para a Série C, hein, Antônio Lupi? É verdade, Júlio. Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Situação desesperadora da Ponte Preta nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O Macaca teve 2 oportunidades nas 2 últimas rodadas de se distanciar da zona do rebaixamento, mas não conseguiu. Perdeu em casa para o Remo e ontem lá em Salvador, mais uma derrota pelo placar de 1-0. E o que tem mais assustado o torcedor é o desempenho e a resposta de alguns atletas em campo. Ontem a Ponte jogou apenas os primeiros 18 minutos, onde teve um volume de jogo interessante, foram 5 escanteios, jogadas tentando o gol, mas depois a Ponte caiu de rendimento e viu vitória. Atacar, Ivan Quaresma fez boas defesas, falhou no gol, mas daqui a pouco o Gleger vai comentar sobre isso, e o resultado final 1-0 para o time baiano. Por enquanto, Gilson Kleina segue no comando técnico da equipe. E no final do jogo, até deixei o trecho das perguntas que foi feita pelo Thiago, que é o assessor de imprensa, porque o Gilson ficou muito incomodado quando foi questionado a respeito da sua permanência no cargo de treinador da Ponte Preta. Mas antes, o comandante da Macaca fala a respeito do desempenho da equipe em mais uma derrota na Série B. Infelizmente, a cada jogo nós estamos fazendo uma formatação em cima dos desfalques, em cima da característica. Mas eu acho que as ações que nós fizemos no primeiro tempo, principalmente, eu acho que é isso que nós até conversamos com os atletas aqui. No momento que nós estamos bem na partida, que a gente tem que aproveitar, fazer os gols, as oportunidades que nós temos, né, as que nós criamos. Eu acho que dentro da estratégia a gente conseguiu colocar o Vitória para trás. O Vitória até 20, 25 minutos não tinha chego no nosso gol. Tanto é que a primeira bola foi uma defesa sensacional do Ivan, né, que é a cabeçada do Dinei. E foi um lance assim que a gente não conseguiu matar roubar na segunda bola, entrou o cruzamento. E demais a gente conseguiu, né, porque a característica um pouco diferente, aumenta a nossa qualidade de passe, nosso jogo técnico, porém, nós não temos essa agressividade, às vezes, quando você quer ser um pouco mais intenso pelas características. Mas enquanto tem essa situação, acho que a equipe da Ponte, ela foi melhor, ela dominou as ações, ela teve a chance não só de sair na frente, como ela estava controlando o jogo. E no segundo tempo, infelizmente, a gente deu uma queda, tomamos um gol bem difícil de tomar, mas é um ajuste mais uma vez que nós vamos ter que trabalhar. E acho que a equipe buscou, né? Tivemos até 3, 4 chances aí no segundo tempo. Poderia pelo menos ter saído aqui com um ponto. Lucas, você faz parte do News Mundo.
Gilson, boa noite. Você se sente ameaçado no cargo após a segunda derrota seguida e uma vitória em 13 rodadas? Olha, quando a gente recebe um tipo de pergunta dessa, até parece que a gente não está trabalhando, sabe? Parece que a gente passa o dia em Campinas. E até convidar esse repórter aí para vivenciar o dia a dia nosso lá. Sabe como que é duro, como a gente está se dedicando. Para falar isso ao torcedor. Não é fácil você trabalhar numa situação, daqui a pouco você faz um apronto e daqui a pouco vem o resultado, você não vai poder contar com 2, 3. Você tem que mudar durante a viagem, organizar o time na palestra. Momento algum eu vou baixar a cabeça, Lucas, tá? De respeito. Momento algum eu vou jogar a toalha, pelo contrário. A gente é vencedor do futebol porque já passou por essa situação. Eu nunca passei por essa situação com a Ponte Preta. Tá todo mundo sofrendo, mas aqui todo mundo vai sair juntos, pode ter certeza disso. Pelo contrário, dormir, não é fácil dormir com uma derrota dessa. A gente sente também muitos. Você não pensa que a gente não quer levar a vitória para o nosso torcedor, para a nossa família. Mas a gente vai forte sexta-feira, a gente vai ser forte para a próxima sequência. Nós vamos sair dessa junto e não pensando, jamais. Eu vou pensar em como armar uma estratégia para a Ponte Preta ser vitoriosa. Como a gente vai organizar e mobilizar para que esse grupo possa dar a volta por cima. É isso que eu vou trabalhar, é isso que eu quero mostrar para o torcedor. E é isso que nós vamos terminar forte. Tenho certeza que a Ponte ainda vai dar muita alegria nesse campeonato. E Antônio Luque, da Rádio Bandeirantes. Boa noite, Gilson. A limitação técnica do elenco é nítida, isso você não tem culpa, e sim os responsáveis pela montagem do time. Além dessa limitação, existe algum problema externo que está atrapalhando o trabalho no dia a dia, seja financeiro, salário atrasado, político ou problema entre os jogadores? Não, cara, eu estou focado no elenco, nos jogadores. Aqui, posso falar uma coisa para vocês, cara. Presidente, diretoria, sempre está atuante dentro dos treinamentos. A gente sempre está conversando. Claro que nós também estamos preocupados porque a gente quer o resultado, mas, cara, não vai interferir em nada nessa situação. Tenho certeza que a Ponte Preta ela tem que fazer de tudo para dar o resultado esportivo, né? O resultado dentro de campo, que é isso que fortalece, é isso que vai fomentar muita situação. Mas estamos focados simplesmente no jogo a jogo, no dia, no trabalho, para as coisas poderem ser resolvidas e fazer a Ponte ser forte novamente. Esse é o técnico Gilson Kleina após a derrota para o Vitória. A Ponte Preta está na 19ª colocação, vice-lanterna da Série B, com 9 pontos, 13 jogos, apenas uma vitória, 6 empates e 6 derrotas, aproveitamento de 23,1%. E na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite, em casa, no Moisés Lucarelli, a Ponte recebe o Goiás. Júlio. E aí, CH, começa por você, análise do jogo da Ponte Preta, ontem derrota pro Vitória. Me incomoda um pouco, às vezes, o Kleina, ele insistir num jogo que, claro que é o trabalho dele no SH, tem que valorizar o elenco, né? Mas ele tem que ser sincero, entender que o torcedor vê o jogo também, não adianta falar que foi um acaso a derrota, o time tá bem pra caramba, porque sabemos que o problema da Ponte passa por vários setores, técnico até o lado externo e ambiente de clube, né? Não adianta. Eu acho que entrevista coletiva, às vezes, ela é muito cruel. Você tá com a cabeça quente, mas faz parte do trabalho deles. Não tem jeito, não dá para tirar isso da cultura. Isso, além de ser uma obrigação contratual dos clubes para gerar conteúdo para quem transmite e paga pelo torneio, eu sei que às vezes é muito cruel e o cara não está preparado para responder certas perguntas, quando essas perguntas são bem colocadas. A pergunta do repórter a respeito do ameaçado, ele não pode se sentir ofendido. Ele respondeu de uma maneira como se fosse uma coisa isolada. O time ganhou um jogo em 13. Ele está cansado de saber que a cultura brasileira é essa. E a discussão não é se ele é trabalhador ou não. O que está em xeque não é a idoneidade dele, o caráter do Gilson Kleina. Não é isso. O que está em xeque é: o Gilson Kleina é o remédio que a Ponte precisa nesse momento? Está mostrando que não é. Eu tenho certeza absoluta que o problema não é o treinador, mas dá para cruzar o braço e morrer abraçado com o Gilson Kleina do jeito que o time não joga dentro do campo? O time não reage. O time toma um gol, ele é derretido da parte física à parte emocional em todos os aspectos. O time está em frangalhos emocional.
O time não rende. O desempenho é pífio. Eu achei que eu tinha assistido a pior partida da Ponte contra o Remo. Lê do engano. Ontem conseguiu fazer mais uma apresentação triste. O momento da Ponte é triste. Você olha o time jogar dentro do campo, não dá mostras que tem um treinador comandando aquele grupo de jogadores. Desculpa o Gilson Kleina, ele não está sendo capaz dos jogadores executarem aquilo que ele prepara e tem capacidade para fazer. Esse grupo não quer, por algum motivo. Ou porque está insatisfeito no clube, ou porque é um bando de descompromissados, para não utilizar uma outra palavra, porque eu não quero ser processado por isso. Não vale a pena. Esse time não vale a pena que eu diga aqui nesse microfone, apesar do meu compromisso com o nosso cliente, o que eu acho do trabalho desenvolvido. Eu não vou tomar processo por isso. Sou besta. Esses caras não respeitam ninguém. Não respeitam a família, eles têm que trabalhar para levar sustento para casa, eles não respeitam o comando, eles não respeitam a instituição. Porque o Gilson tem culpa. Claro que tem culpa. Mas esse grupo de jogadores não quer tirar a Ponte dessa situação. Não dá para... Eu não engulo isso. Então, se existe alguma coisa que está incomodando, alguém desse grupo, se é que tem um líder lá dentro, porque eu acho que nem líder esse time tem, é um bando de jogador acomodado, é um bando de jogador que pipoca, é um bando de jogador que não tem compromisso com nada. Um líder dizer o seguinte, ó, o problema é esse aqui, ó. Porque por mais que o treinador esteja errando, e acho que ele está errando, e a parte individual do cara como atleta profissional, do ser humano, do caráter do cara. Os caras estão assistindo a coisa ser desmoronada na cabeça e eles não estão fazendo nada. Nem correr eles estão. Você tem uma série de jogadores que não tem culpa de estarem aí, né? Evidentemente alguém contratou e a culpa é de quem contratou e de quem acreditou na parte técnica e profissional de alguns caras que todo mundo sabe que não tem a mínima condição, não de jogar na Ponte, de jogar um campeonato brasileiro da Série B. É muito. E tem jogador fora, jogador dentro, né? Jogador que tem de todo tipo, é fora de forma, machucado, desinteressado, mal preparado fisicamente, e tem a maioria, que é o principal problema na minha opinião, que não tem a mínima condição de disputar um campeonato brasileiro da Série B. E a Ponte tem mais de meia dúzia nessa condição para mim. Então por isso que eu tenho batido que o problema não é o treinador. Agora alguma coisa tem que ser feita. Dá para mandar todo mundo embora e contratar um time novo? Não dá. Esse treinador, o Gilson Kleina, que me perdoem, mas com esse grupo que não pode ser mandado embora e contratar outro, ele não dá conta de mudar essa situação. Já está claro isso, nem precisa chegar no 15º jogo, que foi a projeção que eu fiz, até por justiça, para ser o máximo coerente possível, para dizer que a coisa não funciona. O que foi apresentado diante do Remo e na partida de ontem contra o Vitória, para mim é absolutamente suficiente para chegar à conclusão que tem que botar um ponto final. E o presidente Tiãozinho, que é teimoso, ele quer seguir numa estrada de conceito, que eu também sou contra a demissão de treinador, mas não funcionou. Ou ele bota a mão, arruma dinheiro para contratar meia dúzia para dar para o Gilson trabalhar, eu não sei que horas que ele vai fazer isso, porque se ele não contratar o time dele, não faz 20 pontos na competição, e fica com essa coisa de insistir, porque o meu conceito é dar continuidade do trabalho. O meu também é. Só que não tem jeito. Você vai cruzar os braços e vai esperar o quê? Contra o Goiás? Que o time vai reagir? É só assistir. Pega o videotape, que é do meu tempo, não é do seu, Júlio. O videotape do jogo contra o Remo e contra o Vitória. Se dá para ter esperança nesse time. Não dá. Não dá. Com esse comando, com essas coisas, com esse pensamento, não dá. Ou arruma uma pessoa para chegar e mudar a situação, que eu acho muito difícil encontrar, se é que alguém vai aceitar dirigir a Ponte sem grana, sem time, na última ou penúltima colocação do campeonato. Já passou vergonha quando mandou o outro treinador embora para contratar o Kleina. 5 falaram não para a Ponte. Imagina agora. Imagine agora você achar um treinador para vir querer disputar um campeonato com a Ponte nessa situação.
Então o momento é muito difícil, mas eu desejo do fundo do meu coração que o Tiãozinho tenha discernimento, que ele tenha sabedoria, porque eu não queria estar na pele dele. Mas se ele não fizer alguma coisa, a Ponte cai no primeiro turno. Não precisa nem virar o segundo turno. No primeiro turno, o time, teoricamente, matematicamente não. Lembrem-se, para encerrar, tem que fazer mais 30 pontos até o final do campeonato. A pergunta que fica é, esse time, com esse treinador, tem capacidade de fazer mais 30 pontos? Ou 31, né? Interrogação. Gleger, quero ouvi-lo sobre a situação da Ponte. Assim, eu também concordo. Eu acho que a culpa não é do Kleina, né? Nós já vimos aí, ele já tentou inúmeras coisas. Ele já mudou o esquema, ele já mudou as peças, ele já colocou os meninos, ele já colocou os experientes, ele já colocou o jogador fora de forma. Ele já fez tudo. Já fez tudo. Todas as formações conjecturadas, inclusive aqui por nós, ele já experimentou e as coisas não andam, né? As coisas não dão certo. Eu acho que tem que se colocar, vamos supor, pensando friamente, colocar qualquer treinador aí. Quem que é o melhor treinador do Brasil hoje? Coloca aqui na Ponte pra você ver. Se os caras não quiserem, né? Se os caras não entenderem, não vai adiantar absolutamente nada. Tá faltando atitude. Tá faltando vergonha na cara. É isso que tá faltando pra esse time da Ponte. É exatamente isso. Vergonha na cara. Porque é muito fácil sentar num contrato, né? Ficar recebendo, tá tudo certo, tá tudo... amanhã depois eu vou para outro clube e ponto final. E a Ponte que fique aí. Pô, isso aí é falta de comprometimento, cara. Falta da diretoria pegar, seu Alarcon, seu Tiãozinho, mandar uns 10 embora. Manda uns 10 embora. Pra ver se as coisas não começam a acontecer. Ah, você quer sentar em cima do contrato? Manda embora. Manda embora. Não adianta. Ah, mas não tem dinheiro pra contratar. Coloca os meninos então aí que eu tenho certeza que vão correr muito mais que alguns caras aí. Muito mais. Falta de comprometimento, rapaz. Um baita de um time, uma história, um time centenário. Aí o jogador fazendo uma papagaiada dessa. O Batista falou uma coisa que é verdade. A Ponte, se nós analisarmos a colocação na tabela, não condiz com o time que tem. O problema é que os caras não estão querendo nada. Pô, quem que não queria contratar o Renatinho? Quem que não queria contratar o Rodrigão nessa Série B aí? Pode perguntar. Quem que não queria ter um Camilo no seu time? Quem que não queria ter um Fábio Sanches? Né? O Ednei. O Locatelli, que conseguiu o acesso aí com a Chapecoense na temporada passada. Quem que não queria? Mas os caras não querem. Os caras não resolvem. Pô, tem estrutura. Tem tudo do bom e do melhor. E aí as coisas não acontecem. Ah, Júlio, é o seguinte, ó. A diretoria tem que tomar uma decisão drástica. E pra mim, na minha opinião, não é mandar o treinador embora, não. Só vai trazer outro treinador com os mesmos... E os problemas estão lá ainda. O problema não é o treinador, pô. O problema não é o Gilson Kleina. E já foi nítido. Já percebi. Pela minha experiência... Eu já percebi que tem muita gente aí que não tá querendo nada com nada. Tá? Eu já vivenciei situações parecidas. Já vivenciei. Várias vezes. Várias. E se não tiver mudança de atitude, a Ponte vai acontecer o que o CH falou aí, ó. Vai cair no primeiro turno. Se não tiver mudança de atitude, se não tiver vergonha na cara. É só pegar o histórico aí de times que estavam cheios de problemas... E aí resolveu esse problema aí e as coisas aconteceram. O mesmo time. Só falta mudança de atitude. Muito bem, torcedores da Ponte, recebi aqui muitas mensagens. Não estou com tempo aqui para ler a participação de vocês, mas prometo no Bandeirantes Esportivo hoje à tarde registrar aqui a insatisfação com o presidente Sebastião Arcanjo, com o executivo Alarcon Pacheco e com o técnico Gilson Kleina. Muita insatisfação, ninguém protegendo, elogiando aqui alguém que esteja no comando técnico ou diretivo da Ponte. O Lupe também volta daqui a pouco com mais a Macaca, agora são 12 horas e 23 minutos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra.
Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, vitória do São Paulo nas oitavas de final da Libertadores contra o Racing, 3-1 no estádio Cilindro, na Argentina. O tricolor do técnico Crespo foi a campo com o Thiago Volpe, Miranda, Arboleda, Léo, Igor Vinícius, Lisieiro, Gabriel Sara, Benítez, Wellington, Rigoni e Marquinhos. Já Juan Antônio Pissi escalou o Racing com Arias no gol, Martínez, Sigali, Domingues e Cáceres, Miranda, Moreno, Mena, Inácio Piatti, Chancalay e Enzo Copetti. Os gols: Javier Correia marcou para o Racing, Rigoni 2 vezes e Marquinhos marcaram para o São Paulo, que venceu e avança na Libertadores. Parafraseando o aniversariante do dia, Galvão Bueno: ganhar é bom, ganhar da Argentina é melhor ainda. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia: cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais: e-mail brasitone@brasitone.com.br, WhatsApp 19 98194 4285, telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Tem rede balançando. É bola! Recorde sobre o São Paulo, vai sair jogando novamente curtinho. Rigoni tabelou, boa bola com o Wellington, enfiou no comando de ataque para Marquinhos, já pôs na frente, tá dentro da grande área, vai fazer o terceiro, rolou para trás para Rigoni, bateu! Gol do São Paulo em Avedianeira! Numa bola ganha pelo meio de campo na velocidade, tabelou bem Rigoni, ele solta a jogada em profundidade para o Wellington, Wellington abriu para Marquinhos dá para trás, o Rigoni entra na linha da pequena área, jogada inteligente do Marquinhos, Rigoni de perna esquerda mete a bola no meio do gol e no fundo da rede, na linha frontal da pequena área, numa jogada bonita dos jogadores do São Paulo, Wellington, Marquinhos e Rigoni, o São Paulo faz o terceiro gol no jogo, com emoção maior do futebol, essa emoção de novo, Rigoni, que você proporciona a torcida tricampeã da Libertadores, a torcida tricampeã do mundo. Agora, São Paulo 3, massacra São Paulo, 0 pro Racing, a Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telhanorte. A Telhanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite.
A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Cuba Apoio Basic Q35 branco Roca só R$ 379,90. E torneira lavatório mesa bica alta Basic Selite por apenas R$ 209,90. Ofertas válidas até 22 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa! Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos aqui o Nossa Área desta quarta-feira. Vem aí Elia Júnior, edição nacional. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa Área na Rádio Bandeirantes.